Você é o ativador da sua prosperidade, porque o Senhor não pode vir para a esfera da terra e fazer nada, a não ser que Ele tenha alguém que Ele possa fazer contato aqui embaixo. Então, a oração e cantar, mas não semear, não vai funcionar. Eu quero que você saiba da importância da semente. Eu sei que tem charlatãos lá fora, falsos profetas, eu sei que tem pessoas que estão atrás do seu dinheiro, mas você precisa ver a coisa de verdade, você precisa ver a partir do livro, você não pode ver por uma pessoa, você tem que ver pela revelação, pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele não quer você pobre, ele não quer você com falta, ele quer que você tenha o melhor, ele providenciou para você ter isso, mas você precisa cooperar com a semente. A semente parece que é tão insignificante, mas ela é tão poderosa. Senhor, nós te agradecemos essa manhã. Nós te honramos pelo privilégio de entrar na sua palavra e compartilhar com o corpo de Cristo a verdade da sua palavra. A sua palavra é a verdade, nós te agradecemos por ela. Nós te louvamos tanto. No nome de Jesus. Amém. Senta aí e anota. Eu vou lidar com uma oração, uma nova oração para você essa manhã. Como operar na sabedoria de semeadura. Eu não sei se você já orou e pediu ao Senhor para te dar, ouça com atenção, para te dar uma sabedoria de semeadura na sua alma. Sabedoria de semeadura. Se você, 3 João, nós reconhecemos que nós não temos no corpo de Cristo totalmente reconhecido o que uma alma próspera é de verdade. Uma alma próspera consiste de 2 coisas, verdade e semeadura. Você ouviu isso? Sim, uma alma próspera, quando nós falamos sobre prosperidade, você precisa andar na verdade e você precisa ter sabedoria de semeadura na sua alma. Então, nós oramos por muitas coisas, mas você já orou, Senhor, me dá sabedoria para semear. Me dê sabedoria, eu preciso de sabedoria sobre semeadura. Porque a semeadura é o ingrediente principal de qualquer abundância, aumento, prosperidade, riqueza. A semeadura é a coisa principal. E quando você tem a sabedoria divina sobre semeadura, que Gaius tinha, porque quando os ministros vieram para a cidade, Gaius cuidou deles financeiramente. Ele era um semeador. Então é por isso que João diz que ele quer que você prospere como a sua alma prospera. A alma dele estava prosperando na verdade, mas a alma dele também estava prosperando na semeadura. Nós vamos ver isso juntamente com o dinheiro venha. Algo veio junto com o dinheiro venha que a igreja não tem visto, que é Gaius e 3 João, nós vamos ver aqui, nos mostra, no livro de Gálatas também mostra algo que veio juntamente com a semeadura, que a igreja não tem visto. E eles têm aberto mão das recompensas. E ao invés de alimentar os pregadores, eles querem brigar com os pregadores como um todo. Você entende o que eu estou falando? Não é aqui, é como um todo. E semear no seu homem e na sua mulher de Deus é uma das formas mais rápidas de você sair das dívidas e te fazer ficar fluindo. É por isso que isso veio junto com o dinheiro venha. Veja, automaticamente, eu nunca falei ninguém para semear, eu nunca falo para ninguém semear em mim, mas as pessoas tiveram a revelação e começaram a vir e semearam. Eles aprenderam a lição sobre semear, que não estava na igreja. Ok? Nós vamos ver isso. Especificamente a Bíblia fala isso. 3 João aqui,
Ele começa no versículo 1, o ancião do bem-amado Gaius, quem nós amamos na verdade. Amado, eu desejo acima de todas as coisas que você possa prosperar e estar em saúde, assim como a sua alma prospera. Todos nós sabemos desse versículo, mas depois ele fala, porque eu me alegrei grandemente quando os irmãos vieram e testificaram da verdade que está em você, assim como você anda na verdade. E eu não tenho maior alegria de ouvir de que meus filhos estão andando na verdade. Continua falando. Olha o próximo versículo. Amado, você tem fielmente tudo que você faz para os irmãos e para os estranhos, os estrangeiros. Ele está semeando. Eles estão ministérios que viajam, ele está cuidando deles financeiramente, está colocando a semente na vida deles. Então, portanto, a alma deles está prosperando com a verdade, com a semeadura. Agora, algumas pessoas só querem saber a verdade, mas a semeadura é a verdade. Veja, a semeadura é a verdade que não tem sido revelada no corpo de Cristo como deveria ser revelada. Então eu quero lidar com isso, ok? Vá para Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Orar e pedir, ore e peça a Deus para te dar sabedoria de semeadura na sua alma. Você tem que ter sabedoria na sua alma para que você possa ser consistente, um semeador consistente. Você está em Gálatas? Aleluia! Então, os últimos dias de seus dias, os últimos dias de sofrer financeiramente é hoje. Você entende? Seu último dia é hoje de sofrer financeiramente. O último dia, porque essa revelação você provavelmente não vai encontrar em nenhum livro. Eu penso que é fresco do céu a revelação de ter a sabedoria, pedindo a Deus. Agora, você talvez possa ter feito 15 vezes, eu não sei, mas pedir a Deus para te dar sabedoria na sua alma para você semear. Você talvez, de repente, já pediu isso para Deus, eu não sei. Sabe por quê? Eu acredito que você nunca pediu, porque eu nunca tinha pedido isso também. É uma revelação fresca. À medida que eu cresço, à medida que eu passo por certas coisas financeiramente, e à medida que eu ensino debaixo da unção apostólica sobre finanças, o Senhor tem descoberto algumas coisas, descortinado algumas coisas, a rota pode ficar mais curta para aquelas pessoas que estão me ouvindo. Eu não tinha isso, eu não tinha o entendimento de que eu poderia orar para a sabedoria de semeadura na minha alma. Então, não receba isso de uma forma leve, porque você vê agora você pode ter a sabedoria na sua consciência, até nas suas emoções, nos seus sentimentos. Você não vai se sentir bem a não ser que você semeie. Você entende? E depois, nas suas imaginações. É parte da sua alma, você entende? E também nos seus desejos. Eu quero a semente, eu quero semear. E também no seu livre-arbítrio, na sua vontade, eu quero semear. Você não vai semear de uma forma avarenta. Você vai semear com alegria, com disposição. Você me entende? Aqui em Gálatas capítulo 6, você pode se sentar. Gálatas capítulo 6 agora. Aqui tem algo que eu sei que muitas pessoas têm perdido essa revelação no aspecto de ser um semeador. Porque para você poder fazer isso, você precisa ter a semeadura na sua alma. Sim, sim. Versículo 6. Versículo 6. Versículo 6. Que isso não é muito falado. Isso não tem sido entendido como esse grupo aqui entende, como as pessoas que têm seguido o meu ministério entendem, como as igrejas que estão conectadas com o meu ministério entendem. Eu já tive nessas igrejas, eu já vi essas pessoas semeando. Alguns de vocês se levantam e semeiam nos seus pastores, agora eu vejo.
Continue fazendo isso, porque o que eu estou a ponto de te ensinar é, ele vai ser o seu solo, seu pastor. E aí isso não vem para mim, isso veio através de revelação para mim, no aspecto de que quando o dinheiro veio essa revelação, quando eu comecei a ver as pessoas se movendo, as pessoas começaram a semear em ser homem e mulheres de Deus, eu sabia que o que Deus estava fazendo, ele estava deixando as pessoas semearem no solo mais fértil que eles podiam semear, aqueles que estavam os alimentando espiritualmente. Esse é o seu supermercado. Olha no versículo 6. Deixa ele que é ensinado na palavra comunicar aquele que ensina em todas as coisas boas. Essa palavra comunicar significa o quê? É o que você está fazendo agora, semeando. Ah, eu te amo, pastor. Não tem esforço de você falar, eu te amo, pastor. Alguns de vocês, se você nunca semeou no seu pastor, eu quero que você levante e semeie no seu pastor. Não sente, fique falando para ele, eu te amo, todas essas coisas. Semeie no seu homem de Deus. E eu não quero que você pare com isso. Não pare de semear no seu homem de Deus. Você não pegou a revelação de dinheiro venha. Se você parou, você não tem a revelação de dinheiro venha. A revelação de dinheiro venha. A semeadura veio com a revelação do dinheiro venha. Deixa aquele que é ensinado na palavra comunicar aquele que ensina em todas as coisas boas. Depois ele continua no próximo versículo. Não se engane, não seja enganado. Deus não pode ser zombado, porque tudo que um homem semeia, isso ele também colherá. Você não é suposto a estar vendo as pessoas na televisão falando, manda seu dinheiro lá e você, seu homem de Deus, seu homem diante de você e você não vai semear na vida deles. Não, ele não falou para enviar para os ministros de televisão, ele mandou você semear naquele que está ensinando a você, que está orando por você, que está comunicando a você. Não deixe uma semente ser tirada de você. É por isso que nós precisamos da sabedoria, nós precisamos de equilíbrio na semeadura, porque nós estamos tão focados em trazer pouco. Isso é sabedoria de semeadura. Você pegou? Senta aí, não se engane. Deus não pode ser zombado. Porque tudo que um homem semeia, isso ele também colherá. Porque aquele que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Vida eterna. Não fiquemos fraquejados em fazer o bem. Por quê? Porque no momento certo, nós colheremos, se nós não desmaiarmos. Nunca pare de semear. Não desmaie enquanto você está semeando. O meu povo semeia, eles semeiam. Eu não vou em qualquer lugar que eu vou, eles semeiam. Eu vou na barbearia, não posso nem pagar pela minha barba, eles semeiam. Eu vou no avião, eles semeiam. Eles semeiam centenas, de uma vez só. Muitas pessoas semeiam milhares de uma vez só. Anda e me dá um cheque de $5.000. Eu falo, não, eu já dei meu dízimo, isso aqui é para você. Você entende o que eu estou falando? Qualquer ministro que está conectado comigo, automaticamente o povo deles começa a ver isso. Eu já estou nas igrejas desses rapazes, o povo começa a semear. Você precisa entender o que está acontecendo aqui. Veja. Ok, filha, eu recebo. Cheque de $1.200, bem aqui. Isso acontece o tempo todo. Mas a mesma coisa acontece para eles. Então ele diz, à medida que, portanto, temos oportunidade, façamos o bem a todas as pessoas, especialmente as pessoas que são da casa da fé. Isso é muito poderoso. Agora, eu quero começar a caminhar com vocês em algumas coisas a respeito de semeadura que o Senhor tem lidado comigo a respeito. Como operar na sabedoria de semeadura. Eu anotei, eu creio que isso é quase que
uma oração que não tem sido orada. Mas eu também creio, anote aí, que o Espírito Santo vai te ensinar a semear e quando semear e te dar coragem. Abra em Marcos capítulo 12 e anote isso, para que você possa meditar nisso. O que Jesus viu nessa mulher foi coragem para semear independente de qualquer coisa. O que Jesus viu nessa mulher foi coragem para semear independente de qualquer coisa. Você me acompanha? Isso é um versículo poderoso ali em Marcos 4. Marcos 4. O que Jesus viu nessa mulher e o que Jesus está procurando. O que Jesus quer que eu faça na igreja? Onde Jesus senta na igreja? Ele senta onde as pessoas estão cantando? Onde que Jesus senta dentro de uma igreja? O que Jesus viu nessa mulher foi coragem para semear, independente de qualquer coisa. Fala comigo, independente de qualquer coisa. Porque você não pode olhar para a sua condição. Você não pode olhar para a sua condição financeira e continuar sendo um semeador. Veja, você precisa parar de segurar, porque certas coisas, porque você tem algumas coisas para pagar. Veja. Mas se você souber do poder, da sabedoria de semear, você vai saber que aquela coisa vai ser paga. Toda. Não uma prestação, vai ser tudo quitado. Semeadura lida com a quitação. A semeadura não lida com o pagamento mensal. Num período de tempo, se você permanecer fiel, olha o que acontece aqui, Marcos, versículo 41. Eu recebo. Marcos 12, 41. Olha no versículo 41. E Jesus sentou no gasofilácio, na parte da tesouraria. Por que eles falariam isso sobre Jesus? Jesus sentou na tesouraria. Não. O seu coração não é discernido sem uma revelação da sua semeadura. Você pode fingir. Ou você pode fingir como se você fosse um semeadura. Você pode semear no seu pastor uma vez enquanto eu estou aqui pregando. Mas um semeador de verdade, eu não preciso estar aqui. Ninguém precisa te falar. Você vai ter a sabedoria de verdade e a revelação da semeadura, das recompensas de semear em bons solos, que está te alimentando, no bom solo que está te alimentando. Ok. Algumas pessoas não falaram amém. Tudo bem. Tudo bem, eu sei que eu estou trabalhando com algo aqui. E Jesus sentou na tesouraria e prestou atenção em como as pessoas colocavam dinheiro no gasofilácio e muitos ricos davam muito. E depois veio uma certa pobre viúva que ela jogou 2 moedas e ele chamou a atenção dos discípulos e falou para eles: verdadeiramente eu digo a você que essa viúva pobre deu mais do que todos que deram no gasofilácio. Porque todos que deram de sua abundância, mas ela, presta atenção agora, da necessidade que ela tinha, o que significa? O que significa? Ela, da necessidade dela. O desejo, o que isso significa? Ela não tinha, né? A necessidade dela, ela não tinha. Ou seja, ela deu da necessidade dela, ela não tinha. Ela queria mais. Mas ela precisou pegar o que ela não tinha para fazer o que ela queria vir. Veja, a semeadura é agora. É agora, não é depois. Não é quando eu chegar numa condição melhor. Você não vai chegar numa condição melhor se você não semear.
Veja, ela semeou da necessidade dela. Em outras palavras, ela precisava daquilo que ela estava semeando, mas ela precisava da semeadura. Quantos de vocês entendem, veem isso? Ela não estava semeando a partir do que sobrou. Então, portanto, ela não estava dando uma gorjeta. Você entende o que eu estou falando? Existe uma certa quantia de medo ali e tremor que um semeador veste, mas é de reverência, porque eles sabem que eles estão indo a algum lugar. Então, eu ouvi o Espírito de Deus dizer que você precisa ter sabedoria de semeadura e ritmo. Existe um ritmo na semeadura que você pega esse ritmo do Espírito, você pega o ritmo da prosperidade na sua semeadura. É um ritmo, é uma revelação do Espírito. Essa é a minha saída. Não parece que é a minha saída. Parece que eu estou indo mais profundo no buraco quando eu semeio, que eu estou precisando daquilo que eu estou semeando. Nem faz sentido. Não faz sentido, não faz sentido. No natural. Mas quando se trata do Espírito, essa é a forma de você fazer. Quantos de vocês estão vendo isso? Quantos de vocês estão em concordância com isso? Quantos de vocês vão orar essa oração? Senhor, me dê sabedoria na minha alma e ritmo na minha semeadura. Você é o seu caminho de saída. Você está no seu caminho de saída do buraco. Mas ela, da necessidade dela, deu tudo o que ela tinha. Até mesmo todo o que ela tinha de sustento. Agora, o sustento dela. Veja, ouça. Esse versículo 44, Jesus falou. Não acabou ali. Ele fez algo a respeito. Senão ele não seria Jesus. Ele não deixou ela nessa condição. Ele fez algo a respeito de recompensa a ele. Ele não poderia terminar aqui esse versículo, porque teria que ter outros versículos agora. Olhar para descobrir o que realmente aconteceu. Mas Jesus não ia deixar ela ficar na necessidade. Senão ele não seria Jesus. Agora, um outro aspecto que o Senhor me ensinou ao longo dos anos é como desenvolver mãos fortes de semeador. Eu falei em outra conferência, vá para Zacarias capítulo 8, eu falei em outra conferência sobre isso, mãos fortes semeadoras. Nós vamos ver 4 ou 5 diferentes caminhos essa manhã de como operar na sabedoria da semeadura. Eu nunca havia ensinado isso antes, essa palavra. Eu acredito que na sabedoria de semeadura, porque não parece sábio, às vezes, pegar o seu último que você tem e falar que vai dar na igreja, a última quantia que você tem, dar na mão de um pregador, semear aquilo. O meu último dinheiro é o que eles fizeram, essa senhora fez, que a gente acabou de ler. Ela semeou o que ela tinha. E Jesus anotou isso. E Jesus fez algo a respeito. Eu tenho certeza que ela não permaneceu pobre, a viúva. Eu tenho certeza que algo aconteceu. Eu tenho certeza que algo aconteceu. Algo vai acontecer com você. Em Zacarias capítulo 8, os teólogos tentam explicar a Bíblia tanto que eles não pegam, eles tentam historicamente trabalhar com a Bíblia, mas a revelação, você perde a revelação se você não estiver aberto. Quando se trata de semeadura, nesse versículo 12, ele está falando sobre os israelitas, a semente dos israelitas. Outro cheque de $1.500, do mesmo homem. Então, quando eles semeiam assim, eles não começaram assim. Eles estão te mostrando como que você pode sair de onde você está e começar a semear. $35, $3.500, vai semear assim. Você vai aumentando. Eu sei que isso acontece quando o dinheiro chegou. Mas o Senhor está nos mostrando como sair, como desfrutar os benefícios dele, as manifestações dele e as demonstrações dele. Existem manifestações, benefícios, bênçãos, demonstrações que Deus quer que você desfrute, porque você é seu filho,
por causa de sua obediência e disposição de fazer o que Ele te manda fazer. Eu nunca mais serei pobre novamente. Fala isso. Eu nunca mais vou ser pobre nenhum dia na minha vida. Fala. Então, os semeadores não podem permanecer pobres. Os fazendeiros, quando semeiam as sementes, eles sempre têm colheitas. Zacarias. Meu Deus. Eu quero começar no capítulo 8 e no versículo 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se for maravilhoso aos olhos do remanescente desse povo nesses dias, que eles também será isso também maravilhoso nos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja, eu salvarei o meu povo do país do leste, do país do oeste, e eu os trarei, e eles habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu serei seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha no versículo 9, sublinha aí. Deixe suas mãos serem fortes. Você vê isso? Sublinha isso. E eu estou falando sobre mãos fortes semeadoras. Eu tenho a revelação de mãos fortes de semeadura. Você sabe que o Senhor te dá a semente, 2 Coríntios 9:10, Ele dá a semente para o semeador. Então, se a sua mão ficar forte semeando, Ele vai te dar mais sementes. Mãos fortes. Veja isso 2 vezes aqui, nós vamos ver. Mãos fortes de semeadura. Você tem que fazer para você essa pergunta. Eu tenho mãos fortes semeadoras? E você quer ter? Eu ouvi 6 pessoas aqui. Eu te peguei aí. Vocês deviam estar gritando agora, eu quero. Porque se você sabe do poder de semear, então, quando eu te fizer essa pergunta, você quer? Isso é parte da sua sabedoria. Parte da sua sabedoria é, eu quero ter mãos fortes semeadoras. Não, a sua oração não vai fazer acontecer. Veja, é por isso os cristãos pensam que podem fazer tudo com oração só e desobedecer Deus. Olha quanto tempo que você tem orado. Veja onde suas finanças estão. Você tem orado. Nós não estamos numa conferência de oração essa manhã. Nós estamos ensinando sobre princípios financeiros que o Pai colocou, estabeleceu para você, para que a sua oração possa ser forte o suficiente para fazer você fazer isso. Seguir e não tentar fazer Deus fazer por você o que você precisa estar fazendo. Deus não vai violar seus princípios por causa da sua oração. Você vai precisar participar. Você me acompanha? Ok, preste atenção que vai ficar melhor. Versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: deixe suas mãos serem fortes. Diga, deixem minhas mãos serem fortes. Senhor, eu gosto de mãos semeadoras fortes. Você que ouve nesses dias essas palavras pela boca dos profetas, está ali, que estavam nos dias da fundação da casa do Senhor dos Exércitos, foi colocada para que o templo pudesse ser construído. Ele está falando sobre mãos prósperas, porque antes desses dias não havia nenhum emprego para pessoas, nem para animais, e nem havia nenhuma paz para aquele que ia lá e entrava por causa de aflição, mas porque eu coloquei todo um contra o outro. Presta comigo agora atenção, mas agora não será você como nos dias de antigamente, diz o Senhor dos Exércitos, versículo 12. Leia o versículo 12. Leia. Porque a semente será próspera, a vinha dará seu fruto, e o chão dará seu aumento, a terra dará seu aumento, e os céus darão o seu orvalho, e eu farei com que o remanescente desse povo tome posse de todas essas coisas. Você está pronto? Você está vendo isso agora? Veja, é isso que mãos fortes semeadoras produzem. Presta atenção no que ele está falando. Porque a semente será próspera. Agora, eu entendo, falando sobre sementes, que existe tal colheita nesse versículo. Quando você fala
você pode ver no Espírito que esse versículo está falando sobre semeadura, porque a semente será próspera. Eu quero crer nisso. Eu quero crer que as sementes que vocês estão semeando no seu homem de Deus serão prósperas. A vinha dará seu fruto, e a terra dará seu aumento, e os céus darão seu orvalho. E eu farei agora. Aqui tem uma outra coisa. O que capacita, o que empodera Deus para fazer com que esse povo prospere? O Senhor não pode prosperar você sem você. Você é o ativador da sua prosperidade. Veja. Porque o Senhor não pode vir na esfera da terra e fazer nada a não ser que Ele tenha alguém que Ele possa fazer contato aqui embaixo. Então, oração e cantar e não semear não vai funcionar. Vocês sabem que a gente pode orar e cantar várias coisas. Eu te amo, Senhor, com todo o meu coração. Eu te bendigo, Senhor. Glória a Deus. E onde está a sua semente? Onde está a sua semente? Você entende o que eu estou falando? Veja, eu quero que você note a importância da semente. Eu sei que existem charlatãos lá fora, falsos profetas, pessoas que estão atrás do seu dinheiro, mas você precisa ver a coisa real. Você precisa ver a partir do livro. Você não pode ver só de um homem. Você tem que ver a revelação que o Espírito Santo te dá, que o Espírito Santo não quer que você esteja pobre, em falta. Ele quer que você tenha o melhor e ele providenciou um caminho para você ter isso, mas você tem que cooperar com ele. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa cooperar com a semente. A semente parece que é tão insignificante, mas ela é poderosa. Você entende o que eu estou falando? Agora preste atenção no que ele fala aqui. Porque a semente será próspera. Já dá para dançar aqui. Sim, ninguém pode impedir a sua semente. A semente será próspera. Diga, a semente será próspera. Agora veja, isso é uma sabedoria inclusa bem aí, de você saber, sem nenhuma dúvida, quando eu estou semeando, essa semente será próspera. Ele diz, será o quê? Próspera. Próspera. Não tem limites. Eu não lembro. Você não sabe qual é a semente que vai te tirar completamente do buraco. Eu semei tantas sementes. Eu semei uma semente que me tirou totalmente do buraco. Completamente fora de dívidas, completamente fora de faltas. A semente me tirou do buraco. Mas eu estava tão ocupado semeando, quando eu olhei eu já estava fora. Mas eu tinha decidido na minha mente que eu ia ser um semeador. Agora, muitos cristãos querem vender. Você tenta ter um negócio, você tenta vender algo. Não, semeie. Algumas pessoas que ficam tão... eu fiz $10.000. Você não tem dinheiro. Cala a boca. Deixa alguém falar que tem dinheiro aqui. Você não tem dinheiro. $10.000. Alguns de vocês nunca pensaram sobre isso. E eu sei que existem pregadores que não gostam do que eu estou falando. De ser um milionário. Nunca pensaram em ser um milionário. Você olha para o seu primo e fala, não, a gente nunca teve muito. Abraão, primeira coisa, Deus falou, sai de perto da sua família. Alguns de vocês estão aqui, você fala, estúpido o suficiente para falar, eu não quero ser milionário. Eu quero que você saia correndo daqui se você fala isso, que você não quer ser milionário. Você sabe o que acontece, quanto você pode fazer para o corpo de Cristo se você for um milionário, quanto você pode fazer nessa igreja aqui se você for um milionário. Dr. Forbes, quando eu prego na igreja dele, o dinheiro faz o mundo circular. E você lê em Eclesiastes 7, certo?
que na mensagem, na versão mensagem, que o dinheiro faz o mundo circular. Quando a sabedoria e o dinheiro se encontram, andam juntos, que tempo que é, que tempo bom que é. Veja, o dinheiro é uma defesa, a sabedoria é uma defesa. Você tem os dois. Porque o sistema quer parar a igreja. Eles querem que a gente fique parecendo pequeno, a igreja pareça pequena. Mas nós precisamos ter o nosso dinheiro para ir lá fora, porque quando formos lá fora não precisamos mendigar a eles. Fala para a pessoa do seu lado, eu vou pegar o meu dinheiro. E fala para a pessoa, vou pegar o meu muito dinheiro, muito dinheiro. Eu escrevi um livro. Nunca vá atrás do dinheiro. Você não precisa ir atrás do dinheiro. Siga o plano. Simplesmente faça o que o Senhor mandar você fazer. Siga o plano. Você não precisa ir atrás do dinheiro. Eu não amo o dinheiro me ama. Eu sigo o plano. Fala comigo, siga o plano. Pare de seguir homens. Siga o plano. Não siga o sistema. Deus tem uma bolsa novinha para você. Lembra? Deus tem uma bolsa novinha para você. Dança um pouquinho aí. Você não pode falar isso sem dançar. Deus tem uma bolsa novinha para mim, meu Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, deixe sua mão ficar forte. Eu voltei para o versículo 9. E a semente será próspera, a vinha dará o seu fruto, e o solo dará seu aumento. Dará, 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 dará. Sublinha aí, dará. Sublinha, dará. Quantos darás tem aí? Certamente dará, né? Certamente dará. Você sabe o que ele está falando, né? Hã? Eu estou pegando. Você vê o que ele está falando? A semente certamente dará. Certamente dará. Veja, a semente certamente dará. Você consegue ver isso? A semente certamente dará. Sim, sim. Veja, a sua semeadura não tem como você dar mais do que a semente. Não tem como você dar mais do que a semente vai te dar de volta. A semente certamente dará. Fala. Eu pensei que eu estava dando. Sim. Você está com a roupa de dar glória a Deus? Olha para Lucas 6,38. Veja Lucas 6,38. Nós pensamos que semamos 3 vezes. A semente certamente dará. Certo? Certo? Responde. A semente certamente dará. Agora, olha o Espírito Santo. Olha o Lucas 6,38. A semente certamente dará. D. É a semente, certo? Boa, e será dada a você boa medida, sacudida, pressionada, transbordante. Que começou isso? A semente fez isso. A semente dará certamente. Então, Lucas 6,38 está falando sobre a semente dando de volta para você. Mas a semente nunca dá a mesma quantia que você deu. Veja, a semente, eu recebo, a semente dá boa medida, pressionada, recalcada. Você não deu esse tanto que a semente está te dando. Você não deu esse tanto, mas você tem que... Você vai ficar feliz quando a semente começar a funcionar, sacudida, pressionada, recalcada, transbordante. Você vê isso? Nunca vi isso antes, mas agora o Espírito Santo me mostrou que é isso. A semente certamente dará. Veja, a colheita é a semente dando. Porque Deus está na semente. Veja, a razão pela qual a semente pode produzir tanto é porque Deus está nessa semente. Ele te dá a semente e depois ele multiplica a semente quando você a semeia. Ele não pode multiplicar se você gastar a semente. Então a semente certamente dará.
Pegue isso, é uma revelação que a gente está. A semente certamente dará. Você fala, a semente certamente dará. O que isso quer dizer com a semente certamente dará? Leia Lucas 6,38. Leia em Coríntios. A semente certamente dará. A semente dará. Eu ouço outra coisa agora que eu nunca ouvi antes. Você não pode dar mais do que a semente vai te dar de volta. Anota isso aí. Você não pode dar mais do que a semente vai te dar de volta. Então, quando você semeia, você tem a semeadura na sua mente, ela vai voltar de outra forma para você. Então, tudo que eu estou ouvindo outra coisa agora. Então, o que a semente está fazendo, a semente ativa o dar de Deus. Você vê isso? A semente ativa. A semente ativa. A semente o dar de Deus. Eu nunca ouvi isso antes, Montreal. A semente, ela na verdade está ativando Deus para Ele dar. E você não vai nunca conseguir dar mais do que Deus te dá. Porque Ele é Deus. Eu recebo a sua semente. Meu Deus, Senhor. Eu te disse que ia ser uma conferência especial. Eu nunca ouvi nada disso antes. Eu nunca ouvi isso antes. Que a semente ativa, dá a Deus a chance dele te dar. Deus diz, ativado. E preste atenção no que eu vou fazer. É por isso que o inimigo não quer que você veja isso. Não quer que você semeie. É por isso que ele tenta colocar medo em você. Porque ele sabe que você está a ponto de sair do buraco. Nós falamos sobre a jornada na noite passada, certo? É uma jornada e o diário. Minha esposa e eu, quando começamos a semear, nós semeávamos a semente e anotávamos a colheita. Nós foi ficando tão grande, tão rápido, que eu não conseguia mais aguentar acompanhar, não conseguia acompanhar, deixei de lado. A mesma coisa vai acontecer com você. Deus vai começar a te dar tanto mais que vai estourar sua cabeça e você não tenha medo. Não tenha medo. Deixa eu voltar aqui, senta. Você sublinhou aí, certamente dará seu aumento, certamente dará o orvalho. Presta um minuto. Estou vendo mais agora aqui. Nesse versículo, preste atenção. O Senhor me mostrou algo a mais. Está pronto para isso? Presta atenção. Porque a sua semente será próspera. Versículo 12. A vinha dará seu fruto, certo? Certo? E o solo dará seu aumento, certo? E os céus darão o seu orvalho, certo? Olha agora aqui. E olha o que ele fala aqui no último versículo, na última parte do versículo. Não dar agora. Eu farei. Preste atenção. Eu farei. Veja, você tem dado, mas agora se virou eu farei com que esse povo tome posse de todas essas coisas. Veja. A semente ativa as habilidades de fazer acontecer de Deus. A semente dá a Deus o direito de fazer coisas acontecerem na sua vida, que nunca aconteceria, não tem outra forma de acontecer, não tem outra forma de ser para eu ser multimilionária para mim, para minha família, sem se for a semente. A semente fez isso acontecer. Não teria como ser de outra forma. A semente faz a prosperidade acontecer. Ela chama de cancelamento de dívidas. Toda vez que você semeia uma semente, você decreta cancelamento de dívidas. Está fazendo acontecer. E Deus faz com que isso possa acontecer a qualquer momento.
Versículo 13. Versículo 13. Você está ouvindo? E acontecerá, à medida que você foi, assim como você foi uma maldição entre os ímpios, ou casa de Judá e casa de Israel, assim então eu salvarei você e você será uma bênção. Não temas, mas deixe suas mãos serem fortes. Semeie a sua saída do buraco. Semeie a sua saída do buraco. Abra em Eclesiastes capítulo 11. Eu quero falar algo aqui que vai juntamente com isso, que vai fazer você ficar sólido na sua semeadura. É real. Só porque você tem predadores lá fora, só porque existem predadores lá fora, para mandar você vender lencinho, óleo de Jerusalém, eu tenho que lidar com, eu preciso lidar com isso e fala para você que não te dão tempo para semear, manda você correr com a semente. Isso não é de Deus. Eu quero falar com você um momento aqui. Nunca deixe nada e ninguém impedirem sua semeadura. Eclesiastes capítulo 11. Nunca deixe nada e ninguém impedirem a sua semeadura. Você tem essas pessoas que chegam para você e falam: ah, você vai lá, coloca dinheiro nessa igreja, dá o dinheiro para o seu pastor, você podia estar fazendo outra coisa com esse dinheiro. Checa a conta bancária dessas pessoas. Checa a conta bancária dessas pessoas. Eu quero falar, checa a vida de suas famílias. Checa o casamento dessas pessoas. Ficam se metendo na sua vida. Não importa como esteja aparecendo a situação, quando você começa a semear, não tem como você parar. Você não pode parar. Eclesiastes 11, 1. Isso é poderoso. Lance seu pão sobre as águas, porque você o encontrará depois de muitos dias. Você não vai encontrar amanhã. Você precisa voltar. Dê a sua porção para 7 e também para 8, porque você não sabe qual mal surgirá sobre a terra. Se as nuvens vierem cheias de chuva e derramarem sobre a terra, ou se virão no sul ou do norte, no lugar onde a árvore cair, ali será. A razão pela qual estou lendo tanto esses versículos, você sabe que Deus nos dá a revelação. A razão pela qual eu tenho lido bastante é que essas informações são grávidas, estão grávidas e são tão poderosas que eu sinto que algumas vidas estão mudando agora. E a palavra de Deus, a palavra é espírito e vida. Então você não precisa pegar um ou dois versículos, você pode ler a palavra e a palavra está operando em você enquanto eu estou lendo. Eu sou ungido para simplesmente ler. É poderoso isso daqui. Eu sinto o Espírito Santo agora. O poder vindo, meu Deus. O poder vindo agora no ambiente. Porque a palavra de Deus, ela é grávida. Na noite passada eu li a palavra. Quando a gente lê a palavra, tem algo que acontece aqui. Há uma ativação. Então deixa eu continuar lendo aqui. Eclesiastes 11, eu mal consigo nem ficar de pé. Versículo 3 diz: se as nuvens estiverem cheias de chuva e se derramarem sobre a terra, e se a árvore cair no sul ou no norte, no lugar que ela cair é onde ela estará. Olha o versículo 4. Eu já passei por esse versículo antes. Aquele que observa o vento não semeará. E adversidades, limitações, quanto eu devo, quanto eu preciso. Veja, eu creio que existe um vento satânico
que sopra contra uma pessoa quando ela está pronta para sair do buraco. Eu creio que os ventos que estão soprando da adversidade, ou um vento que sopra você para impedir você de semear. Porque Satanás sabe que ele não vai conseguir te segurar naquele lugar. Ele não vai conseguir te segurar na dívida. Não importa quanto a sua casa, a prestação seja, vai ser quitada. Você me entende? Então, esse vento começa a soprar para te falar, você não pode salvar. Nós não estamos falando de juntar dinheiro, você não pode juntar o suficiente. A conta de poupança são mentiras comerciais para você, para te impedir de avançar. Você não precisa de poupança. Você começa a viver a partir do surplus, do abundância, do transbordar. Veja, tentar salvar, juntar dinheiro, tentar juntar orçamento, juntar e orçamento, isso não é de Deus. Não, não. Abraão tinha orçamento. Apóstolo Thompson, eu não tenho orçamento nenhum. Eles me chamam, falam para o meu filho, fala, papai, tem algo que está acontecendo, ali aconteceu alguma coisa no avião, acho que é um negócio que precisa ver, eles têm que mudar. $407 mil para consertar. Eu falei, vai lá, conserta. De hoje em diante, nunca, a partir de hoje em diante, me ouça, a partir de hoje em diante, nunca deixe o dinheiro te enganar mais. Não. Não é o meu avião de verdade, não é o meu avião. Eu não sou responsável por aquele avião. É o avião de Deus. E você pensa que Deus não pode pagar por ele? Ele sempre soube. Ele sabe o que você está passando agora. Você vai deixar essa unção pousar sobre você? Qualquer coisa que você precise, a hora que você precisar, você vai ter. Pode parecer que você não vai ter, mas você não deveria ter vindo para essa conferência. Existe uma unção agitada aqui, ativada aqui. Eu não posso aguentar mais aqui. Pegue isso, tá aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. A revelação vem. A revelação vai vir para você. Você vai ter sonhos. Você vai se ver do outro lado. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que observa o vento não semeará. Aquele que presta atenção nas nuvens não colherá. E você não sabe qual é o caminho do Espírito, ou como os ossos crescem dentro do útero daquela que está grávida. Assim também você não sabe as obras de Deus, que criou tudo, que cria tudo. Eu vou falar algo. Aqueles de vocês que estão recebendo, porque pode ter pessoas aqui que não estão recebendo. Cada um de vocês que está recebendo, você está grávido com abundância. E você sabe, quando você fica grávido, você precisa carregar o bebê. É isso que eu ouvi no Espírito. Não sei como vai falar, mas tem algo que foi transmitido aqui essa manhã. Existem versículos que você já leu, quando você lê da próxima vez, você as verá diferente. Através da revelação, você me entende? Aleluia! Glória a Deus! Eu estou feliz que eu estou aqui essa manhã. Eu nunca mais serei o mesmo nas minhas finanças.
Nunca mais. Eu ouvi algo. Todas as sementes que você tem semeado, já semeou, estão dançando agora. Porque elas foram liberadas essa manhã para trazer, porque a sua fé mudou. Então, cada semente que você já semeou está dançando agora. Você entende a minha linguagem? Elas estão prontas para brotarem. A palavra dá a Deus a chance de aparecer, de se mostrar. Então, as coisas que foram transmitidas a você essa manhã, transmitidas a nós essa manhã, as sementes estão dançando. Porque o tempo chegou para elas manifestarem. Então, nós entramos em manifestações de sementes. Cada semente que você já semeou está se preparando para ser ativada. Você entende o que eu estou falando? Meu Deus. Versículo 6. Eu estou tentando chegar no versículo 6. Versículo 6, aleluia. Nunca pare de semear. Nunca deixe nada te impedir de semear. Seu pai, sua mãe, não importa. De manhã semeie sua semente. Como que ele pode falar quando o vento está contrário? Porque eu dou a semente. Veja 2 Coríntios 9, 10. Quem dá a semente para o semeador é Deus. É Deus dar a semente para o semeador. O semeador. Então, você pode ser um semeador tempo integral. Deus toma a responsabilidade de você ter a semente. Quando ele estiver pronto para você semear, pro próximo nível, ele pega a responsabilidade para te dar uma semente de próximo nível. Ele faz tudo. Ele só quer que nós saibamos como fluir com ele. Isso é uma aula de sênior aqui. As coisas que nós estamos vendo essa manhã, isso aqui é uma classe de sênior de semear. Quando você reconhece esse dia que cada semente que você já semeou está dançando para manifestação, prepare-se. Prepare-se, eu disse. Prepare-se para sair do buraco. Então, semeie sua semente de manhã. Tem mais algumas coisas que eu quero te falar. Aleluia! De manhã semeie sua semente e à noite não segure sua mão. Que mão? Mão forte de semeadura. Porque você não sabe qual prosperará, se for essa ou aquela, ou se as duas serão boas da mesma forma. A única coisa que pode fazer uma semente semear é você semear no solo errado. Não dar colheita é você não semear no solo errado. Ou deixar alguém te mandar semear e que não é semente de verdade. Querer te convencer para semear. Senta aí rapidamente. Abra em Mateus 25. Eu quero falar mais duas coisas para vocês e ver o que o Espírito Santo quer dizer a respeito disso. Você ainda está aqui? Você sabe que eu chamei você de classe sênior aqui, porque isso aqui que a gente está ensinando é coisa de gente madura, sênior. Então você precisa ler isso de novo e de novo. Amém. Abra em Mateus 25. Na verdade, 26. Eu quero te mostrar algo aqui. Eu quero te mostrar algo que
Eu não posso pregar esse texto sem falar sobre o pai dele, do Jeremiah, o pai dele, o Jeremiah Senior. Esse texto diz que ela semeou grande e fez os discípulos ficarem nervosos. Um semeador de verdade, ele vai incomodar as pessoas que não querem. Assim que o pai dele era. O pai dele, às vezes, organizações inteiras ficavam se tremendo com a semeadura dele. Ele era assim. Ele falava, isso não é suficiente. Ele era assim. E ele ensinou tantas pessoas sobre semeadura. Tem rapazes que trabalham para mim agora que foram treinados por ele. Todos os dias que eles me veem, eu sou o chefe deles. Eles estão ali fazendo para mim coisa. Eles me dão e me dão semente. Eles foram treinados por ele. Muitas pessoas que estão debaixo de mim foram treinados por Philip. Foi treinado por ele. Ele vai vir, ele fala, ele falava, o que você vai semear? Ele era um treinador de sementes. Ele treinava as pessoas, muitas pessoas não reconheciam isso nele. Ele falava, você não vai semear? Ele confrontava as pessoas para semear. Então, Mateus 26. Algumas pessoas assistindo agora já estão com raiva. Ele deixava as pessoas com raiva. Mas as pessoas não podem impedir o fluir. Você tem que falar a verdade para as pessoas. Eu agradeço a Deus que colocou pessoas no corpo de Cristo para cada aspecto das nossas vidas que precisamos aprender. Nós temos que nos deparar com a verdade. Às vezes nós precisamos de ajuda. Eu sei que eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém que vai pisar firme e fazer o que precisa fazer. E aí a bênção pode fluir. Você está comigo ou já foi para casa? Ok. Eu quero ler sobre essa mulher que ela irritou os discípulos. Às vezes você vai precisar irritar alguém. Lá no versículo 6, quando Jesus estava em Bethany, na casa de Simão o leproso, Mateus 26, 6, lá veio a ele uma mulher tendo um box, uma caixa de alabastro de um óleo muito precioso e derramou sobre sua cabeça e ela sentou, à medida que ele sentava lá para comer. Quando você se torna um semeador, você sempre vai ter gente brigando. Porque as pessoas não entendem o que você está fazendo. As pessoas vão odiar você. Quase que cada ministro que eu conheço me cortaram. Quando eu comecei a falar sobre dinheiro, comecei a falar sobre semeadura, eles pararam de falar comigo. Queriam me acalmar um pouquinho, fazer eu ficar calado. Só tá ficando pior e pior. Bispos vindo para mim, seniors, cabeças de ministérios da Igreja Batista vindo sentar a falar comigo. Quando eu começo a falar do Espírito Santo, começo a falar sobre dinheiro. Agora, antes, alguns estão mortos agora, mas muitos que estão vivos ainda saíram, eles deveriam ter me seguido, eles deveriam ter seguido o que Deus estava dando, reconhecer o que Deus estava fazendo. Deus usa quem Ele quer usar. Então, essa mulher, ela fez os discípulos ficarem nervosos. Você sabe do que eu estou falando, certo? Você viu o texto, certo? Mas quando os discípulos viram, eles ficaram indignados, tiveram indignação, dizendo, eles ficaram com raiva. O Philip fazia isso. Ficaram com raiva, dizendo, para que propósito é essa perda? Vocês sabem que eu estou falando a verdade para vocês aqui. Vocês sabem como é que o Felipe costumava fazer com todo mundo. O Ron conhece. E era real. E muitos de nós estamos melhores agora do que estávamos por causa do ensino dele, do Philip.
Eles ficavam com raiva. Porque esse óleo poderia ter sido vendido por tanto e dado aos pobres. Ninguém está falando de dar nada para os pobres agora. E a maioria dos pobres estão pobres porque eles são pobres semeadores. Não querem semear. E eles querem que você venha e cuide deles. Mas eles dizem, me dê ao homem um peixe e ele vai alimentar ele por um dia. Mas ensina ele a pescar e você vai alimentar ele para a vida inteira. Então eu sei que fomos criados para cuidarmos dos pobres, mas você precisa ter revelação disso. Você precisa ter uma revelação de como ajudar os pobres, porque alguns pobres são pobres de propósito. Eles não querem trabalhar. Eles querem ganhar dinheiro, ganhar benefício. Você está numa guerra que eles querem ganhar dinheiro de você, querem que você cuide deles. E eles não querem entrar na guerra que você está. Você está tentando sair da bagunça. Eles também têm que querer sair da bagunça, mas eles querem que você dê a eles. Ele quer que você saia da bagunça e dê para eles. Pegamos eles. Nunca esqueça disso. Não aceite bebezinhos chorando, histórias de bebezinhos chorando sem ter a revelação. Porque os semeadores semeiam onde Deus manda eles semearem. Situação não faz as situações não fazem um semeador semear. Anota isso aí. As situações não... um bebezinho chorando com o bebê. Não, é esquema. Vem 15 anos atrás. O homem veio com filhinhos sujos e vai lá sentando lá, tá tentando chegar para outro estado. E o Espírito falou, não dá nada para eles. As pessoas ao meu redor falaram, o que o pastor está fazendo? Eu não dei nada. 2 dias depois, estavam na rua pedindo para outro pastor. Descobriu que era um jogo, que era um esquema. Eles estão querendo, eles botam as criancinhas sujas ali porque eles não querem trabalhar. Os cristãos, o Senhor não falou nada para mim sobre aquela família. Eu falei, tá bom, eu não tenho nada para o Senhor, pode ir embora. Porque o Espírito me deu discernimento. O Espírito me deu discernimento. Que não era Deus aquilo. Então eu quero que vocês tenham isso, porque às vezes vocês estão dando quando o Senhor não falou para dar. Vocês estão dando por causa de pena e todas as suas doações têm que ser através de revelação. Sabe que a pessoa comum vai ouvir isso e vão ficar com raiva. Vão falar, tem que ajudar os pobres, tem que ajudar o pobre. Mas você vai machucar eles se você não deixar eles saberem que você pode fazer por eles, que eles podem fazer algo por eles mesmos. Isso não é semear. Tem 511 pessoas online. Isso não é semear. Eu tenho um versículo que a minha esposa realmente ama nesse texto. E ela fala sobre a gente fala sobre esse versículo frequentemente quando nós conversamos. Eu quero chegar nesse versículo. Mas quando os discípulos, versículo 8, viram que tiveram indignação, dizendo, para que propósito é essa perda? Porque esse óleo poderia ter sido vendido por tanto e dado aos pobres. Esse é o versículo da minha esposa, versículo 10. Quando Jesus entendeu isso, em outras palavras, o Senhor nem pôde entender isso. Ele não pôde entender quão burros, quão estúpidos, quão ignorantes eles eram. Então, Jesus precisou ter a revelação desse tipo de coisa. Quando Jesus entendeu isso, você vê isso? Em outras palavras, levou um tempinho para Jesus entender isso. Tem que levar um tempinho para Jesus entender a sua ignorância sobre semear. Você não está vendo que o apóstolo está ensinando sobre a semeadura? Semeie. Leva um tempinho para você entender. Você não entende? O que você está fazendo com 2 empregos?
A semeadura não funciona com 2 empregos. Eu preciso concluir. Quando Jesus entendeu isso, ele precisou ter a revelação. Ele disse para eles: por que vocês estão incomodando a mulher? Porque ela fez uma boa obra sobre mim. Porque vocês têm o pobre com vocês sempre, mas vocês não têm sempre eu. Porque no que ela derramou esse óleo no meu corpo, ela fez isso para meu enterro. Por verdadeiramente eu digo, onde esse evangelho for pregado no mundo inteiro, ali também o que essa mulher fez será falado como um memorial para ela. Um memorial dela. Nós estamos fazendo isso agora. Poderoso. Anote isso. Anote aí que eu vou te dar alguns versículos rapidamente. Eu quero que você veja claramente, anote aí, olhe claramente para a graça e a sabedoria de semear em 2 Coríntios 8, de 1 a 3. 2 Coríntios 9, de 6 a 8. E Filipenses 4, de 13 a 19. Todos esses 3 blocos de versículos te dão um claro olhar na graça e na sabedoria de semear. Eles semearam além da medida. Existe uma graça de semear. Existe uma graça para semear. Em 2 Coríntios 9, te diz para você não semear com escassez. E depois em Filipenses 4, ele mostra os versículos. Até o 19 ele fala: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Você não pode citar esse versículo, você precisa voltar até o versículo 13. Veja, muitas vezes nós pegamos versículos fora do contexto porque eles têm um som bom. Parece que tem bom. Meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Mas o que você fez para isso acontecer? Esse versículo foi ativado. Você entende o que eu estou falando? Esse versículo, várias pessoas citam esse versículo. Meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Eu tenho que ajudar. Meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. E nada aconteceu. Eu não sabia que isso precisava ser ativado. A maioria das pessoas semeiam. A maioria das pessoas semearam. Por isso que o apóstolo pôde fazer esse pronunciamento sobre eles nesse contexto. Muitas vezes o corpo de Cristo, como um todo, tenta pegar versículos e fazer os versículos funcionarem para eles. Mas cada versículo tem uma obrigação de obediência. Veja, o Senhor nunca faz nada para você se Ele não te falar para fazer algo. Comece a ler a Bíblia dessa forma. Veja o que eu preciso fazer. Não se preocupe com a parte de Deus. Se preocupe com a parte do que você precisa fazer. Qual é a minha parte nisso? Você me acompanha? E depois, semear é o ensino mestre de Jesus sobre o reino. Porque o reino de Deus é um reino de sementes. Então, em Mateus 13, leia com bastante atenção. Mateus 13, nós falamos sobre semeadores. O semeador semeia a palavra. Existem 3 distinções ali. A semente... Não, ver, ouvir e entender. Desculpa. Para você ser um bom semeador, você precisa ser ensinado uma lição sobre ver, ouvir e entender. Mateus 13, você vai ver. E depois, a última coisa que eu vou te falar essa manhã é: Deus nunca vai deixar um semeador ser marcado como uma falha financeira. Deus nunca vai deixar um semeador ser zombado, como uma falha financeira. Então você precisa, 2 Coríntios 9, 10, Mateus 25, 14 a 15 e Gálatas 6, de 6 a 10. Leia esses versículos
E depois, novamente, não esqueça, a semeadura semeie no seu homem e na sua mulher de Deus. Isso é muito, muito importante. É uma grande revelação. Meu Deus. Meu Deus. Deixa eu te dar algumas coisas rapidamente. Eu vou concluir. Eu posso falar de repente, eu acho que eu vou falar muito rápido. Número 1, semear em fé. Anote aí, semear em fé. Número 2, semear em favor. Lucas 6:38. Terceiro é, todos nós precisamos desse, semear na fome. Mateus 26. Gênesis 26, semear na fome. O próximo é, coloque dessa forma, porque eu estava no ritmo, semear em primeiro lugar. Mateus 6:33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus quando você semeia, na sua semeadura. Mateus 26, de 6 a 13. Semeie no seu futuro, semeando no seu futuro. É um outro aqui. 2 Coríntios 8, de 1 a 3. Semeando acima dos fatos. Porque você vai ver a verdade, passa por cima dos fatos. Gálatas 6, de 7 a 10. Eu tenho mais 4 que eu vou te dar. Semeando decretos que está consumado. A semeadura decreta que está consumado, desculpa. O próximo é, a semeadura é um fluir divino. Eclesiastes de 11 que eu li para vocês, 11:6. Próximo, semear não pode falhar. A semeadura não pode falhar. O que eu disse? A semeadura não pode falhar. O que eu disse? A semeadura não pode falhar. O que eu disse? A semeadura não pode falhar. O que? A semeadura não pode falhar. Semear te tirará de todo cativeiro financeiro. A semeadura te tirará, te fará fluir para fora, te tirará de todo cativeiro financeiro. O último é, a semeadura é um favor sobrenatural do reino. A semeadura é um favor sobrenatural do reino. Fique de pé. Nós vamos voltar às 2:30. Depois do almoço vamos voltar. Levante suas mãos e louve a Deus. Agradeça a Ele pelo que Ele nos mostrou essa manhã. Você volte nessa fita, nessa pregação e assista de novo e de novo. Agradeça a Deus por isso. Existem aqueles quem o inimigo pensam que tinham em prisão, mas ainda assim o fluir da palavra de Deus está removendo todo bloqueio e você está a ponto de fluir em áreas que você nunca esteve antes, porque o Espírito de Deus está movendo na área de semeadura e colheita da forma correta, diz o Senhor. Da forma correta. Semear e colher da forma correta. Obrigado, Senhor. Aleluia. Louvado seja o seu santo nome. Obrigado pela verdade. Eu recebo a verdade. Obrigada. Graças sejam dadas a Deus. Aleluia.
Irmãos e irmãs, eu vou te dar essa frase. Enquanto eu estava orando no Espírito, eu ouvi umas palavras sobre o que falamos essa manhã. E aqui estão. Isso é negócio sério. Anote isso. Semear é um negócio sério. Isso governa todo o reino financeiro. A prosperidade, a abundância, o aumento, transbordar, o semear governa todo o reino, ele é a chave. Você dá o seu dízimo, mas a semeadura é a chave que governa sobre todo o reino financeiro, o sistema do reino financeiro. Essa uma mensagem que você ouviu essa manhã é suposto a destravar todo esse sistema para você. Instruções divinas do Espírito Santo, porque o Espírito Santo te ama. E o Espírito Santo sabe sobre tudo, sobre Deus, porque Ele é Deus. E você tem instruções essa manhã, cada vez que alguém vier surgir com alguma coisa, que você não vai conseguir fazer isso, fazer aquilo, não ouça e reconheça que você estava nesse culto essa manhã. Prepare-se para semear sua semente. Montreal, vê lá na minha bolsa. Eu tenho ali. Se você precisar de um envelope, se você não é parceiro com esse ministério, torne-se um parceiro com esse ministério. Existe essa conexão, o seu pastor está aqui. Conecte-se rapidamente, porque essa unção vai vir para você. Não é pela força nem pelo poder, mas pelo seu espírito. Aleluia. Obrigado, Deus. Sabedoria de semeadura. Eu não preciso de um envelope. Eu tenho a sabedoria, a unção de sabedoria para semear. Na minha vida. Diga, eu tenho a unção de sabedoria para semear na minha vida. O Espírito Santo vai te ajudar. A unção de sabedoria para semear. Eu tenho a unção de sabedoria para semear na minha vida. Sobre a minha vida. Depósitos foram feitos essa manhã. Transmissões foram feitas a você essa manhã. Essa conferência foi especial. Sabedoria de semeadura. Deus, obrigado por me dar sabedoria de semeadura. Quando você diz isso, Senhor, obrigado por me dar sabedoria de semeadura. Você está dizendo, Pai, obrigado por cancelar todas as minhas dívidas. É a mesma coisa. Você não ouviu isso? Quando você diz a Ele, Senhor, obrigado por me dar sabedoria, você está dizendo, sabedoria para semear. Obrigado por me fazer livre de dívidas. Isso é o que a semeadura vai fazer. Você entende o que eu estou falando? Então não é em obediência. Obediência. E você, a sabedoria de semeadura vai te colocar nessa obediência. Vocês não entenderam o que eu estou falando agora. Vocês não pegaram. Essa revelação de sabedoria de semeadura na minha alma, para que minha alma não pode me interromper na minha semeadura. A minha alma não vai me dizer o que eu preciso fazer com a semente. Você entende o que eu estou falando? Isso é poderoso.
Eu creio que a sua vida vai fluir nas finanças como nunca antes. Porque essa sabedoria, ele vai iluminar você no momento. Quando ele falar semeie, e você vai semear. Você vai semear e você vai semear. Novamente, mais uma vez. Mas o Phil não poderia ser pobre. Ele encontrava $20.000 no correio. Nós íamos em viagens. A pessoa que não gostava dele colocava ele para baixo. Falava, não, pregadores que não gostavam dele. Mas ele falava, eu tenho que te dar esse dinheiro. Pregadores que não gostavam dele, davam dinheiro para ele, semeavam na vida dele. Você não tem como impedir uma semente. O seu inimigo não pode impedir a semente. Meu Deus Todo-Poderoso, vamos fazer isso. Fique de pé, vamos fazer isso. Senhor, que a grande graça, grande poder flua nessas sementes, com a revelação desses solos. Eles têm a revelação de semear, sabedoria de semeadura. Nós semeamos essas sementes em sabedoria, sabendo que a semente governa todo o reino financeiro. Nós te agradecemos hoje que os cancelamentos de dívidas, os aumentos, os alargamentos e os avanços estão na vida de cada pessoa debaixo do som da minha voz aqui, nessa igreja e ao redor do mundo que estão conectados pela internet, para que essa mensagem seja uma mensagem de liberdade nas finanças. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Eu creio disso com todo o meu coração, na simplicidade do Evangelho. Essa é a simplicidade do Evangelho. Essas duas mensagens não é para ficar pulando, mas essas duas mensagens eu quero que você ouça com bastante atenção novamente. Tem algo que Deus está fazendo aqui nessa conferência. Eu quero que você pegue isso. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Sabe, tem algo, parece que existe uma maturidade nessa conferência. Porque eu cheguei num estágio da minha unção que eu tenho visto há muito tempo. Eu estou vendo a maturidade. Você viu isso? Está vindo em mim agora de volta. Níveis que você consegue ensinar, mas pessoas que estão pegando, puxando, sugando de você. Você não precisa entreter essas pessoas. O Espírito Santo começa a cavar e trazer coisas. É a hora disso agora, você vê? Fluindo naquilo que Deus não faz acepção de pessoas. Deus abençoa todos os que o obedecem. Então Deus não deixa ninguém te convencer, te tirar da sua bênção. A forma de Deus está pronto para abençoar se você estiver pronto para fluir. Pai, nós te agradecemos que nós temos outra conferência voltando aqui. Que isso entre no nosso espírito, na nossa alma. Nós te agradecemos muito por o que o Senhor fez por nós nessa conferência. Fez por essa igreja, por essas pessoas. Nós te agradecemos, meu Deus. E nós sabemos que o Senhor está tentando fazer algo chegar a nós. E nós estamos dispostos a sermos obedientes, Senhor, a fazer exatamente o que o Senhor nos mandar fazer. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.